Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h03, voltamos com o primeiro jornal nesta quinta-feira, véspera de feriado, com cara de sexta mesmo, né? E como é quinta e não é sexta, teremos o prefeito municipal da mesma forma hoje, participando aqui do primeiro jornal. Prefeito, bom dia, como vai? Bom dia, Márcio. Bom dia, Ellen. Bom dia, André. Bom dia, Luri. Bom dia a você, ouvinte da Prever, município de Botucatu. Um prazerzão estar aqui na manhã dessa quinta-feira. Prefeito, antes da primeira pergunta, inclusive, apenas só para dar um parecer pro ouvinte, ontem nós tivemos uma reclamação sobre o paralelepípedo na catedral, né? A Alessandra mandou pra gente, acabou de mandar um áudio dizendo que o problema já foi resolvido. Que bom, já foi resolvido. E ontem eu falava do famoso calceteiro, né? Que resolveria isso mais rápido ainda, né, prefeito? Exatamente, Márcio, uma atividade, uma função que está virando extinção, né, no nosso país. Botucatu não é diferente. Nós temos agora aqui na prefeitura uma licitação numa nova tentativa de contratar esses serviços de calceteiro para a cidade, para o município. Essa licitação já está na Copel. É uma tecnologia, vamos dizer, uma experiência, né? Que o Felipe Martins, que trabalha aqui conosco, esteve em Minas Gerais, esteve no Paraná, contactou algumas empresas que hoje trabalham com esse conceito do calceteiro, e a gente está tentando, através dessa licitação, trazer aqui para Botucatu. A ideia é que a gente tenha esse registro de preço, né? Essa questão, vamos dizer, disponível no município para situações como essa do entorno da catedral, né? Que a gente tem os famosos paralelepípedos, mas também para situações de pavimentação em bairros com características turísticas, como por exemplo a Demétria, para a gente fazer a aplicação daqueles pavimentos, que acontece muito em Minas Gerais, em regiões do Paraná, que são aquelas pedras, né? A gente fala do rachão bem colocado, então a gente abre essa licitação para tentar colocar esse serviço na prateleira, Márcio. Prefeito, em outro assunto que a gente estava discutindo aqui, inclusive, né? Foi aquele treminhão que entrou na cidade de Botucatu ontem e causou aquela loucura, né? E a gente aqui nos bastidores, será que tem placa avisando que não pode caminhão com determinado tamanho, enfim? E tem a informação já, né, André? Eu falei que tinha placa, então aí o Rudinei... falei que não tinha. O Rudinei passou por lá agora e mandou um áudio falando, meninos, não tem a placa. O caminhão... Quem tá certo é o Lore. Eu tava ouvindo vocês também. Eu conversei com o Rodrigo Fumes, esse caminhão se perdeu na marginal ali na entrada da cidade, e de fato não há proibição de entrada de tremiões, de caminhões, e portanto não há sinalização que proíba. O que eu pedi pro Rodrigo é estudar à luz da legislação, né, se a gente pode, nessas entradas críticas da cidade, né, para impedir que um incidente como o de ontem aconteça, se a gente pode realmente fazer esse tipo de proibição. Ele já está fazendo as consultas legais para ver se a gente consegue bloquear esse tipo de entrada na cidade. Prefeito, a Ellen tem uma pergunta pro prefeito nesta manhã de quinta-feira. Prefeito, saiu no site da prefeitura ontem a respeito da alteração da farmácia, do serviço de farmácia da UBS CS1, transferida para o SECAP para passar a funcionar em 24 horas, né? Mas a minha pergunta seria justamente as pessoas que são atendidas pelo posto CS1 para pegar um medicamento. Tem pessoas que têm medicamento controlado ou de uso contínuo, elas vão ter que se deslocar até o SECAP, prefeito? Como é que vai ficar essa situação? Então, vamos lá. Primeiro, essa estratégia da questão da distribuição de medicamentos, a gente fez uma alteração, se eu não me engano, há 2 ou 3 meses atrás, acho que um pouquinho antes do carnaval, se eu não estou enganado. A nossa ideia é ter aqui no postão, que a gente fala da Avenida Santana, uma farmácia central. Então, independente do que já acontece de distribuição de medicamento na cidade toda, nas unidades de saúde, a gente vai ter, e as obras estão em fase final, uma farmácia central aqui no nosso postão da Avenida Santana. Por que a gente está fazendo essa estratégia? Para que a gente tenha um ponto na cidade que funcione 24 horas por dia, 365 dias do ano. Isso muda a regra de distribuição nas unidades de saúde? Não muda nada. Esse vai ser um ponto adicional que vai ser útil para aquelas pessoas que por qualquer motivo não conseguiram retirar seu medicamento no horário de funcionamento da unidade de saúde, ou em situações onde as unidades não estejam abertas, por exemplo, feriados, por exemplo, finais de semana, e também para facilitar o cidadão que queira eventualmente fazer sua retirada de medicamento à noite, no início do dia, enfim, em qualquer horário.
a gente vai ter uma farmácia central atendendo a cidade toda e, de novo, sem modificar o funcionamento, né, das unidades que a gente já tem espalhadas pelo município. Essa situação, a gente no Carnaval colocou esse conceito da farmácia central ali na unidade nossa da SECAP, como o postão não estava pronto, né? Então a gente fez essa colocação. E essas mudanças que estão acontecendo temporárias, que você acabou de reproduzir, de reportar, é justamente por conta dos ajustes que a gente está fazendo nos espaços físicos das unidades. A gente pede um pouquinho de paciência para o nosso cidadão, mas a ideia é: todas as unidades continuarão a fazer a distribuição de medicamentos e, além da distribuição normal, nós teremos uma grande farmácia central atendendo 24 horas por dia aqui na região central da cidade, Ellen. Perfeito, muito obrigada. Pergunta de ouvinte aqui, prefeito. O Paulo, bom dia, gostaria de perguntar para o prefeito Fábio se ele não consegue roçar os fundos da antiga FEPASA. Está muito alto mato e causando problemas aos moradores. Aí eu já emendo uma pergunta aqui, prefeito. Existe algum projeto para aquela área que fica atrás da atual Secretaria de Educação e Fundo Social e que se estende, né, até quase lá próximo passa ali perto da rua José Barbosa de Barros? É uma área muito grande ali. Já tem algum projeto para aquele local? Sim, André. O nosso ouvinte chama-se Paulo, pelo que você falou, é isso? Isso. Seu Paulo, ótimo dia para o senhor. Pergunta bastante pertinente. Bom, Botucatu, como muitas cidades do estado, mas aqui a gente tem uma condição talvez diferente pela localização, ela tem muitas áreas da União presentes, né, existentes no município, e no nosso caso, toda essa faixa que a gente tem ali próximo ao viaduto Joseí de Lara Carvalho, né, que liga a região leste à região norte, passando ali por toda a região central da cidade, Vital Brasil, uma região inclusive que o Lori vira e mexe, comenta comigo da gente mexer com o trânsito, etc., se estendendo até Rubião Júnior. Tudo isso é faixa pertencente à União. Essas áreas pertencem à SPU, que é o órgão da União que detém essas áreas. Antigamente era o DENIT, agora é a SPU. Então essas áreas não pertencem ao município. Então, respondendo a pergunta do seu Paulo, por incrível que pareça, em algumas situações a gente tem que fazer de uma forma muito rápida essa manutenção, porque teoricamente a gente nem poderia estar fazendo essa manipulação em áreas que não pertencem ao município. Só que, dada a condição sanitária, dada a condição de limpeza, as equipes da zeladoria entram e fazem esse trabalho. Normalmente aí nessa região, André, você se lembra, você acompanhava quando esteve conosco aqui na prefeitura, a gente quase que faz de madrugada para poder começar o dia com ela limpo, e ainda assim existe uma ou duas pessoas aí que militam essa questão das áreas da União, que vão lá, filmam, fazem denúncia, um verdadeiro absurdo no meu ponto de vista. Mas o que a gente tem de plano para essa área da União? E tudo isso começou, desculpa alongar a pergunta, mas é importante vocês terem o contexto. Lá em setembro, quando a gente teve aquele advento dos ventos em Botucatu, ventos de 106 km por hora, a cidade toda praticamente foi atingida, e não foi diferente. Aquele assentamento que acontece ali próximo à CAI, ao Parque das Cascatas, chamado Mahatma Gandhi, também foi atingido. Esse assentamento fica numa dessas áreas da União. Quando nós tivemos aquele evento dos ventos, as nossas equipes da assistência social, defesa civil, rodaram o município dando assistência a essas famílias, e a gente se deparou com essa condição do assentamento do Mahatma Gandhi, onde eu não podia conceitualmente fazer nenhum tipo de intervenção ali de infraestrutura, por ser uma área, de novo, que não pertence ao município. Eu levei essa condição à Justiça Federal de Botucatu, deixo aqui meu abraço ao Dr. Mauro e a toda a equipe dele, e posteriormente levei essa situação ao Ministério Público Federal, Dr. André Libonati, deixo aqui meu abraço em nome dele também a toda a equipe do Ministério Público Federal, e nós já ingressamos com uma ação, o município de Botucatu já ingressou com uma ação, e nessa ação, graças a Deus, o Ministério Público está conosco na ação. Então é uma ação movida pela Prefeitura de Botucatu, em conjunto com o Ministério Público Federal, contra a União. O que a gente determina nessa ação? Primeiro, que a União regularize toda essa situação dessas áreas, inclusive desse assentamento, e caso se recuse a fazer essa regularização, que eu particularmente acho que é o que vai acontecer, a gente pede na ação que eles doem essa área ao município, para que o município possa aí desenvolver as infraestruturas. Aí eu respondo a pergunta do seu Paulo, eu respondo as dúvidas que surgem sobre o Mahatma Gandhi, eu respondo a sugestão do Lori
sobre o início ali da Vital Brasil, daquelas casinhas. Tudo isso está contido nessa grande ação, na tentativa do município trazer essas áreas para nossa propriedade, para nossa posse, e aí a gente poder intervir em cada uma delas. Prefeito, aqui na Prever FM, nós estamos liderando a partir de hoje um movimento por uma Botucatu mais feliz. E eu faço uma pergunta simples, mas poderosa para todos os nossos convidados. O que você está fazendo na prática para Botucatu ser mais feliz? No seu caso, na condição de prefeito, são muitas atitudes, mas na sua opinião, de todas as que você tem tomado e que você está planejando, qual delas você acredita que pode fazer Botucatu ser uma cidade mais feliz? Luri, antes de mais nada, ótimo dia, prazerzão falar contigo. Antes de mais nada, parabéns pelo movimento, pela campanha, vocês sempre estão na vanguarda desses conceitos, sempre colocando a cidade, né? Sempre colocando Botucatu em primeiro lugar, então o benefício é para a cidade, é para o nosso povo. Como você disse, a gente tem em cada secretaria ações que contribuem com essa questão da felicidade, né? Então você tem as ações da cultura, do turismo, do esporte, trazendo atrações, trazendo locais na cidade para qualidade de vida, para o entretenimento. Você tem o meio ambiente com a questão dos plantios, com a questão dessa regularização de arborização. Você tem infraestrutura, defesa civil, zeladoria, mexendo nessa questão da estrutura física da cidade propriamente dito, né? Ações contra enchente, limpeza urbana, etc, etc. Mas se eu fosse destacar assistência social, acabamos de falar do Mahatma Gandhi, esse apoio ao cidadão, esse apoio às pessoas com mais vulnerabilidade, mas eu diria que se a gente pudesse escolher, ou se a gente falasse da temperatura mais quente, eu enumeraria duas situações. A primeira, que cabe ao município, eu estou no carro agora falando com vocês, indo para São Paulo, que envolve a questão de saúde. Botucatu tem uma referência regional na saúde, nossos equipamentos de saúde são sobrecarregados com munícipes de outras cidades, a gente tem um esforço muito grande para continuar ampliando os serviços de saúde, prova disso a construção da unidade do Vida Nova, prova disso a construção da unidade do Bem-TV, prova disso a construção das obras ali no Hospital do Bairro para mais uma unidade de urgência e emergência, mas eu diria que essas ações da saúde, os projetos de saúde permitiriam não só Botucatu, mas a região toda ser mais feliz. E se você me permite uma segunda sugestão, e isso tem surgido muito nessas entrevistas que eu faço às sextas-feiras, nas entrevistas pessoais não acontece, a questão do descarte irregular de resíduo no município. Então, se eu pudesse fazer um pedido ao cidadão botucatuense, que ajudasse a gente nessa colaboração de não descartar volumosos, né? Em vias públicas, sem que a prefeitura seja informada para fazer a retirada. Assim a nossa cidade fica cada vez mais bonita e o nosso povo cada vez mais feliz, Lori. Ok, prefeito. A cidade ela não muda sozinha, né? Ela responde a quem age. Se o prefeito agir e se cada município também agir na sua corresponsabilidade, coparticipação, eu acredito numa Botucatu mais feliz, vivo por isso, trabalho por isso. Prefeito, já para a gente encerrar, os preparativos para o aniversário da cidade, já nos últimos detalhes, prefeito? Márcio, graças a Deus, ontem, a equipe da comunicação, a gente fez uma reunião rápida à tarde, tudo 100% pronto, tudo 100% contratado, todos os fornecedores apostos, as montagens começam já na semana que vem, logo depois da Páscoa. Então, uma festa que a gente começa na sexta-feira, lembrando que a gente tem ali de sexta a terça-feira, é importante a gente mencionar isso, né? Um evento que tem algumas características. A primeira, entretenimento, diversão, felicidade, usando a expressão do Lori, gratuita para o nosso povo. Então, na sexta-feira, a gente tem a sexta-feira do Rock and Roll, com o show do CPM 22. O sábado é um sábado dedicado à comunidade evangélica. Haverá um culto comunitário e na sequência do culto o show do Jefferson e Suelen. O domingo, um domingo dedicado à comunidade católica, com uma missa campal e na sequência o show do Rosas e Saron. Segunda-feira sertaneja, com o show do Marcos e Belucci. E na terça-feira, a terça-feira do samba e do pagode, com o show da Turma do Pagode. Todos os dias, os eventos começam às 18 horas,
todos os shows da sexta, da segunda e da terça, abertos por bandas, por grupos de Botucatu, artistas locais. Então essa vertente do entretenimento, e esse ano uma grande diferença, que a gente acha que vai ser um grande atrativo também para a festa, que é a gente vai ter, como no ano passado, um parque de diversões, com roda gigante, com brinquedos, um parque de primeiríssima qualidade, de primeiríssima linha e 100% gratuito para nossa população. Eu comentava ontem com alguns amigos, com alguns secretários, para vocês terem uma ideia, esses parques de bom porte, a roda gigante, por exemplo, em qualquer cidade, o ingresso varia entre 30 e 40 reais, e aqui em Botucatu, todos os brinquedos, todas as atrações, 100% gratuitas para o nosso povo. Então essa é a primeira vertente do entretenimento. Nós temos também um segundo interesse nesse aniversário da cidade, nesses eventos, que é o desenvolvimento econômico. Então, assim como aconteceu no ano passado, nós teremos uma grande tenda gratuita para a participação dos nossos artesãos, que ali poderão vender seus produtos, apresentar seus produtos, e toda a praça de alimentação, mais de 60 profissionais, sem a cobrança de nenhum real para que ali eles participem, tudo através de um chamamento, dando essa oportunidade para desenvolver os seus produtos, desenvolver os seus trabalhos. E a terceira grande vertente é a atração turística, né? Botucatu, o secretário Roberto de Lucena teve aqui na última segunda-feira da semana passada, trazendo o título de Estância Turística para o município, e frisou a importância de Botucatu ser essa liderança regional em todas as pastas, cultura, turismo, meio ambiente, e esse aniversário da cidade é feito também com esse objetivo de atrair nossos irmãos, atrair os vizinhos que a gente tem aqui da nossa região. Então tudo pronto, Márcio, esperando aí nossos ouvintes, esperando vocês, todos os dias a partir das 18 horas, ali na Avenida Agostinho Torres, atrás do Fórum de Botucatu, uma grande festa para o nosso povo. Combinado então, prefeito. Bom, semana que vem o prefeito vai estar aqui às 6 da manhã, hein? 6 da manhã, a gente vai abrir a rádio, o prefeito vai estar aqui amanhã, quinta-feira, daqui uma semana vai estar aqui com a gente. Prefeito, boa viagem, muito obrigado pela participação e até a semana que vem, prefeito. Muito obrigado, ótimo dia para vocês, tenham aí um abençoado, se não nos falarmos novamente, que todos vocês aí da bancada da Prever FM, os nossos ouvintes, tenham uma abençoada Páscoa, que realmente o espírito de Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em todas as famílias, em todas as casas, em todos os lares de Botucatu. Ótima quinta-feira. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.